No ar, mais um programa Sala de Opinião, aqui na TV Porto Velho, canal 12 e através da Rede TV, para todo o estado de Rondônia e para todo o Brasil, através do canal universitário. Dr. Luiz Felipe, advogado, militante, bastante atuante no estado de Rondônia, sou especialista em direito eleitoral. Sim, eleitoral e constitucional. O senhor é de onde, doutor? Eu sou daqui de Porto Velho, filho de pai paranaense e mãe rondoniense. A sua família mora há quantos anos aqui? Meu pai chegou em Porto Velho em 86, meados de 86. Doutor, direito eleitoral. O que é direito eleitoral? Nós estamos vivendo um momento de bastante expectativa de mudanças e, logicamente, que esse debate é muito importante. A reforma política está aí, sendo feita não como a gente desejava, como todos nós sonhamos, mas vem sendo feita, já é um grande avanço. Mas como que o senhor define direito eleitoral? Doutor Aparício, de forma bem simples e não fugindo da técnica, o direito eleitoral são aquelas normas e aquele conjunto de princípios que regulamenta as eleições e a relação eleitor e candidato. Então, tudo aquilo que diz respeito ao processo eleitoral, toda aquela regulamentação, todo aquele princípio está abarcado pelo direito eleitoral. Em suma, o direito eleitoral seria o direito das eleições e da relação candidato-eleitor. Nós estamos vivendo esse momento agora do Congresso Nacional de reformas políticas. Como que o senhor está vendo essa reforma política que está sendo realizada atualmente? Lógico, a gente sabe em que ela não é aquilo que nós esperávamos, mas ela representa um avanço na política brasileira. Como é que o senhor vê isso? Doutor Aparício, acredito que mais uma vez o Congresso Nacional se utiliza de um anseio da sociedade para desviar o foco de alguns escândalos de corrupção. Foi assim com a maioridade penal e está sendo assim com a reforma eleitoral, a reforma política. Por quê? Porque são projetos, são propostas que foram levadas ao Congresso Nacional sem nenhum debate técnico, sem nenhuma audiência pública prévia. Essas audiências públicas estão ocorrendo posterior, como, por exemplo, é o caso aqui da nossa Assembleia, que no dia 25 realizou uma audiência pública sobre a reforma política, e ela está sendo, a bem da verdade, um engodo. As mudanças são mínimas para o senhor ter noção. Um dos casos que a gente diz que foi uma mudança pífia, né? O mandato presidencial passou do dia 1º para o dia 4 de dezembro, ou de janeiro. Né? Então o presidente tomaria posse no dia 1º, agora toma no dia 4. São mudanças ínfimas que acabam... Só vai melhorar para quem toma posse? Infelizmente, sim. Vai poder passar o fim do ano tranquilo? Tranquilo. Os advogados eleitoralistas talvez tenham a oportunidade de curtir um Réveillon. Doutor, nós tivemos aqui em Rondônia, através do Instituto Teotônio Vilela, da Associação de Advogados, da Assembleia, vários movimentos debatendo, discutindo reforma política, direito eleitoral. Eu acho que isso já também é um grande avanço, isso a gente não via, e a sociedade não totalmente mobilizada, não totalmente interessada, mas já participando. Eu acho que isso é um avanço. Qual é a sua visão? Olha, é um avanço, com certeza, porque a sociedade atual ela vive um momento de descrença. Ela quer se afastar de tudo aquilo que diz respeito à política. E é justamente nos momentos de crise que tem que haver essa aproximação. E o Instituto Teotônio Vilela, o próprio IDER, o Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Rondônia, estão trabalhando, sim, nesse sentido de reaproximar a sociedade para as questões da vida pública, né? E essa atual conjectura do Instituto de Direito Eleitoral, do Instituto Teotônio Vilela, inclusive Porto Velho, nos dias 19 e 20 desse mês, sediou o quinto ciclo de debate da ABRADEP, a ABRADEP Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. É um evento de suma importância, é uma academia de nível nacional e Porto Velho sediou esse evento. Então, nós estamos mudando. Aos poucos, eu acredito que a sociedade está acordando e está se interessando mais pela vida pública e pela política. Quem, na realidade, doutor, tem se interessado pela essa reforma política em termos de nível social? Qual é a população, qual a classe da população que se mobiliza mais para isso? Doutor Aparício, pelo que a gente teve oportunidade de inclusive atuar, né?
os maiores engajados nessa reforma política foram os advogados e os cientistas políticos, justamente no sentido de não permitir que alguns determinados pontos fossem aprovados. O caso, por exemplo, da unificação das eleições. Houve uma manifestação direta, inclusive o nosso presidente do nosso TRE, o desembargador Péricles Moreira Chagas, no colégio de presidentes dos tribunais regionais eleitorais, na presença do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do TSE, encampou uma bandeira que tem sido defendida pelos estudiosos de ser inviável a unificação das eleições. Porque o Congresso Nacional está partindo de um pressuposto totalmente errado. A partir do momento que se vive uma crise de representatividade, significa que o quê? Nós temos que ter mais eleições. A partir do momento que se unifica as eleições e se estende os mandatos dos políticos, você está dando a resposta ao contrário do que a sociedade quer. A sociedade quer mais participação, você está dando menos participação. Você está unificando as eleições, isso faz o quê? Aumenta o custo da campanha, aumenta o custo da eleição, porque, vamos lá, os tribunais regionais eleitorais, o TSE, eles têm prazo para poder julgar determinado registro. Imagina fazer tudo isso, os registros de prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República num ano só. Fica extremamente inviável. Nós daríamos mais oportunidade para mais fraudes, mais insegurança da população. Com toda certeza, até mesmo porque a Justiça Eleitoral, né, e falo isso com toda tranquilidade e toda paz de espírito, a Justiça Federal não tem o corpo necessário para estruturar uma eleição a esse nível, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, num único ano. O custo da eleição iria triplicar. O senhor imagina que no período eleitoral nós temos a propaganda eleitoral gratuita na televisão. Isso a cada 2 anos. Imagina num ano só eu jogar em horário nobre todas as propagandas eleitorais. Ia estressar toda a população. E outra coisa, geralmente é muito difícil votar, né, escolher seus candidatos. Com uma lista imensa de candidatos, logicamente que a população teria uma dificuldade muito grande também de fazer as suas escolhas, né, e de escolher o que seria melhor para o seu município, para o estado ou para o país. E isso vai contra justamente uma das bandeiras defendidas pelo IDERO, pela Abradep e pela sociedade civil especialista no geral, de que é aproximar o eleitor do político no sentido de que ele consiga identificar a função que aquele determinado cargo representa. Então, a partir do momento que eu junto vereador, prefeito, deputado, senador, tudo numa eleição só, vai acabar havendo uma confusão. Se hoje, com eleição a cada 2 anos, a gente tem vereadores prometendo coisas que são de competência do prefeito, prefeito prometendo coisas que são de competência do governo, imagina se juntar tudo isso numa eleição só. Ela fica tecnicamente inviável. A estrutura a ser despendida, os gastos a ser despendidos seriam muito grandes. Por quê, doutor? O que o senhor acha que acontece com os nossos candidatos em que ele faz uma miscelânea, uma confusão tão grande no pedir o voto, no solicitar o voto da população, prometendo coisas que não é da área dele, que não é do perfil de um vereador, de um deputado? Doutor Aparício, em primeiro lugar, é a falta de conhecimento, tanto do eleitor quanto do candidato. Muitas vezes nós temos um candidato despreparado, como nós temos um eleitor despreparado. E nesse contexto que entra ações como do Instituto Teutônio Vilela, como do IDERO, como da Abradep, no sentido de capacitar o eleitor e capacitar também o candidato para que o eleitor consiga reconhecer as funções que lhe são peculiares. Ou seja, saber qual é a função do prefeito, qual é a função do vereador, qual é a função do deputado, do governador, porque a partir do momento que nós temos eleitores capacitados, muito provavelmente aquele candidato que vai pedir o voto e não tenha uma proposta compatível com o cargo que ele está almejando, o eleitor vai descartar. Não existe controle melhor do que o voto. É tanto que ele só se elege com o voto, né? E aí acaba que o Poder Judiciário em si, inclusive a mídia, acaba tratando o eleitor de forma muito paternalista, como se o nosso eleitor não sabe votar. Quem disse que o eleitor não sabe votar? Inclusive há pesquisas de cientistas políticos
renomados de que o voto da classe baixa, da classe menos favorecida, é um voto muito mais consciente do que da classe mais esclarecida, porque eles são os primeiros a sofrer com os impactos da crise, da inflação, né? Ele sabe que vai fazer falta o arroz no final do mês, o feijão no final do mês. Então, nós temos que sair dessa condição de tratar o eleitor como uma pessoa que não sabe, para uma condição de ajudar o eleitor, de trazer o eleitor conhecimento. Nas eleições de 2012, salvo engano, o TSE lançou uma campanha bem interessante, do eleitor vem para a urna e tal, que era justamente uma tentativa de aproximar o eleitor do candidato com esse viés pedagógico, de ensinar o que cada um tem que fazer, o que cada um tem em sua atribuição institucional, e acabar de vez por todas com essa ideia de que o eleitor não sabe votar. Doutor, esse programa está sendo transmitido para 193 TV universitárias no Brasil e para todo o estado de Rondônia. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Faça o vestibular agendado Finca e Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de humanas e exatas. Ou se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Luiz Felipe, advogado, especialista em direito político e um militante bastante atuante, novo, mas atuante. Dr. Luiz Felipe, qual a pauta da reforma política? Os principais pontos dessa reforma? Doutora Aparício, os principais pontos que até agora já foram, inclusive, votados, né, seria a alteração do mandato, né, agora já está aprovado 5 anos, né, o fim da reeleição para os cargos executivos, foi reprovada ou rejeitada a unificação das eleições, as cotas de participação feminina em 30%, que seria a reserva, né, desses 30% também foi rejeitada. Enfim, haveria também a questão da mudança do sistema eleitoral, que hoje nós temos o sistema proporcional de lista aberta, e iria se passar para o famoso distritão, que também foi rejeitado, né. Desses pontos, né, a unificação das eleições, como a gente bem debateu no bloco passado, seria extremamente maléfica, tanto para a sociedade quanto para o Estado em si, iria encarecer o custo da eleição, iria tornar sua viabilização mais dificultosa, né. Com relação aos mandatos de 5 anos, houve o seguinte, da forma que foi aprovada até então. Os mandatos são de 4 anos, correto? Para se acabar com a reeleição, decidiu-se aumentar mais 1 ano no mandato. Então ficaram 5 anos. Isso para o fim da reeleição. Ocorre que, ao ser votado, votaram-se sim os 5 anos para o cargo de chefe do executivo, com o fim da reeleição. Mas também mantiveram 5 anos para o legislativo, com possibilidade de reeleição. Então, ao nosso sentir, houve uma deturpação do projeto, porque o projeto era justamente estender 1 ano no mandato e acabar com a reeleição. Inclusive, uma situação que eu acredito que vai ser reformada no Senado, e nós já tivemos a oportunidade de ouvir o senador Halpe no evento que aconteceu no dia 19 e no dia 20, que foi o 5 ciclo de debate da Abradep, que o senador já se manifestou contra, porque eles aumentaram o tempo de mandato dos deputados na Câmara Federal e reduziram o tempo de mandato do senador, que é 8 anos para 5.
Então, em miúdos ficou bem assim, olha, vamos aumentar o nosso, vamos acabar com a reeleição do executivo e vamos diminuir o mandato do senador. Isso, no meu ponto de vista, né, eu não tenho o dom aqui da premonição, mas eu acredito que o Senado vai barrar ou vai modificar. E aí a gente entra numa outra problemática. Se ficar 5 anos de legislatura, teoricamente e constitucionalmente o Senado tem 2 legislaturas. Então o mandato do senador passaria a ser 10 anos. Então aumentaria em 2 anos o mandato do senador. Que, como bem abordado já anteriormente, vai de encontro de forma totalmente oposta com aquilo que a sociedade quer. A sociedade quer maior discussão, quer maior participação, quer que seu voto seja mais valorizado na política. E como é que o Congresso Nacional dá essa resposta? Aumentando o tempo de mandato e, teoricamente, diminuindo o tempo de uma eleição, quer dizer, aumentando o tempo de uma eleição para outra. Né? Com relação à participação das mulheres, o nosso sentir, e quem atua no direito eleitoral, quem já participou de uma eleição sabe como é que é, essa cota, com todo respeito aos ingleses, é uma cota para inglês ver. Na época do registro, acaba que vê que não tem e fala, liga para a cunhada do candidato que a gente precisa de mulher para fechar a cota. Isso não é bom. O que era defendido e a proposta, né, e inclusive a ideia ainda não morreu, nós vamos ainda continuar debatendo esse assunto, é que a participação seja efetiva. Então, se há uma cota de 30%, que essa cota seja observada no horário eleitoral gratuito, inclusive nos próprios recursos do fundo partidário para a campanha, porque não adianta ter a mulher simplesmente emprestando o nome. Nós queremos que a mulher efetivamente concorra, efetivamente seja ativa na política. Não vamos chegar ao ponto de falar, vamos reservar as vagas. Aí também é uma posição que eu particularmente tenho contrário. Vamos reservar vaga de 30% para mulheres. Tem lógica, né? Não tem lógica. Mas reservar a verba partidária, reservar o horário para que essas mulheres tenham como concorrer em pé de igualdade com aqueles mais antigos ou até mesmo com os candidatos do gênero masculino, é bom. Vamos fomentar o debate, vamos fomentar a diversidade e vamos fazer com que a mulher brasileira seja representada, ao menos a nível do debate, né, que é a proposta. Doutor, eu gostaria que o senhor desse uma explicação. O que é lista e distritão e com relação a blocos? A blocos, tá. É uma situação bem complicada. O sistema eleitoral, e essa é a maior dificuldade de se apresentar para a população. O que é o sistema eleitoral? O sistema eleitoral é uma fórmula onde se pega o voto e se transforma numa cadeira no parlamento. É uma transformação, voto, cadeira. Teoricamente, a gente faz o seguinte, tantos votos representam uma cadeira. Então, qual era a proposta que estava em voga? A questão do distritão. O distritão você passaria a votar na pessoa. Hoje nós votamos na pessoa, mas essa pessoa está ligada a um partido, há um peso partidário. Né? Ela, quando vota na pessoa, aquele partido computa o voto e dependendo do desempenho dessa pessoa, ela acaba levando outras ou não. Essa é uma das maiores críticas que fala, o caso do Tiririca. Elegeu o Tiririca levou mais 3, 4 que não tinham votos, não eram expressivos. Não é assim. Quando você vota numa pessoa que está afiliada a um determinado partido, significa que, pelo menos em hipótese, você está alinhada com aquela ideologia partidária. Cada partido é para representar uma ideologia, em que pese hoje em dia não represente, mas a ideia é essa. Então, quando você vota numa pessoa vinculada ao partido, você está votando primeiramente naquela pessoa que você acredita ser mais qualificada para lhe representar e no partido daquela pessoa que tem a ideologia que você mais se assemelha. Então, a partir do momento que essa pessoa leva mais 1 ou 2 ou 3, significa que a ideologia daquela pessoa está representada lá no Congresso Nacional. Qual era a mudança? A mudança era acabar com essa questão do partido, iriam se montar distritos em cada determinada zona eleitoral, iria ser criado um distrito. Inclusive, essa questão do distrito é uma questão bem complicada. Na eleição nos Estados Unidos foi criado
um distrito no formato de uma salamandra. É um caso bem notório no direito eleitoral. Por que foi criado um formato de uma salamandra? A pessoa que estava no cargo à época, que tinha um poder político, verificou que naquela faixa ele tinha maioria. Então ele desenhou o distrito a seu bel prazer para que os votos fossem computados a ele. Isso poderia acontecer aqui. Então, hoje no sistema que nós estamos, não tem como separar. Ali são favoráveis a mim, já ali não são. Seria como, por exemplo, eu pegar Porto Velho, separar Porto Velho em 3 bairros e falar bem assim, olha, o pessoal do centro vota em mim. Então eu vou fazer um distrito aqui que pega o centro, aí o pessoal da periferia já não vota em mim, mas já chegando no Candeias vota em mim. Então eu faria essa costura, né? A curva famosa. A curva, né? E iria separar aqueles que não votam em mim e aqueles que votam em mim. Em cada distrito elegeria um político, um representante. Não foi aprovado, tá? Foi rejeitado, inclusive essa questão do distritão, como foi proposta, vários doutrinadores já haviam se manifestado numa possibilidade de haver uma inconstitucionalidade, porque a nossa Constituição Federal, ela premia a participação partidária. Ela dá uma importância especial na política, no sistema eleitoral, ao partido. O partido é uma figura fundamental nas eleições, coisa que o distrito ia acabar tirando essa questão. Ia acabar fazendo surgirem aqueles candidatos estrelas, aqueles candidatos famosos, onde os votos já seriam dele e o partido seria enfraquecido. Acabaria com os partidos. Acabaria com os partidos políticos, que são instituições extremamente importantes para o desenvolvimento da consciência cívica da população. Através dos institutos, como já foi bem falado, eu gosto de frisar, o Instituto Teotônio Vilela, ele tem uma participação nisso formidável. Ele traz eventos, ele realmente capacita a sociedade para que ela tenha uma consciência cívica, uma consciência política. E não é algo fechado a distrito aos seus filiados, é algo aberto, né? É esse tipo de propositura partidária que a gente espera. Doutor, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião. Nós vamos voltar já, mas antes eu gostaria de falar aos telespectadores que a Faculdade FINC e a Faculdade Metropolitana estão abertas as inscrições para o vestibular agendado. E uma grande novidade da Faculdade Metropolitana é que agora nós temos o curso superior em radiologia. Ligue para a FINC, ligue para a Metropolitana e faça o seu vestibular agendado. Até já voltamos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Faça o vestibular agendado Finca e Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de humanas e exatas. Ou se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Voltamos com sala de opinião. E o assunto hoje é reforma política, direito eleitoral e um debate super interessante. Doutor, a gente sabe que foram eleitos, nós temos governador, prefeito, todos com seus mandatos. Como que fica o mandato dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos deputados com essa reforma política? Doutora Aparício, se ela passar, né, até outubro, porque a Constituição Federal fala que toda norma que altera o processo eleitoral tem que ser aprovada com 1 ano de antecedência ao pleito. Então, se ela for aprovada até outubro, coisa que particularmente não acredito, os mandatos vão passar a ser de 5 anos, para as próximas eleições, tá? Salvo engano, já estava sendo questionado que os mandatos passariam a ser de 5 anos a partir da eleição de 2022.
2020 para presidente da República, salvo engano, né? Com o fim da reeleição, não haveria mais reeleição para o chefe do executivo. Ia continuar a possibilidade de reeleição para o legislativo. Mas é uma situação que ainda está muito prematura, né? Acho muito difícil ser aprovado antes de outubro, até mesmo porque a discussão ainda nem chegou ao Senado, que é a Casa Revisora, né? Vai chegar ao Senado, pelo menos pelo que já foi adiantado por alguns senadores, vai haver sim modificações nessa reforma, então teria que ser devolvido à casa originária, que seria a Câmara, para ajustes. Então, particularmente para as eleições do ano que vem, que são as eleições municipais, não vão haver mudanças. Doutor, uma das coisas que incomoda, eu vejo constantemente nas redes sociais e na imprensa, uma coisa que incomodou muito nesse processo eleitoral passado, foi a urna eletrônica, a confiabilidade na urna eletrônica. E eu vi também que o deputado Bolsonaro conseguiu pela primeira vez a aprovação de um projeto seu para que certifique o voto do eleitor. Como é que o senhor vê esse certificado e o que o senhor acha dessas urnas eletrônicas? Elas são confiáveis? Doutor Aparício, essa questão da urna eletrônica é bem interessante porque eu acredito que em 99% das vezes que se debate direito eleitoral, se pergunta, as urnas são confiáveis? Né? E aí eu sempre respondo com algo bem simplório. A partir do momento que você conseguir fraudar uma calculadora, a gente consegue fraudar uma urna eletrônica. Porque a urna eletrônica nada mais é do que uma calculadora. Ela pega lá e vai computando. Número 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é uma soma. E ao final, X votos. Não há nenhum cálculo aritmético, a urna eletrônica não faz isso. A urna eletrônica dá só a quantidade de votos que aquele determinado número teve. É o primeiro ponto, né? A partir do momento que conseguirem fraudar uma calculadora, acredito que a gente consiga fraudar a urna eletrônica. Mas ainda assim, ainda que se consiga fraudar uma calculadora, nós temos um segundo ponto. Todo ano, tá, é feito o teste das urnas eletrônicas e envolve TSE, partidos políticos, Ministério Público e OAB. Você tem 4 setores com interesses diametralmente opostos que participam do lacre e da análise do sistema. Então, para que houvesse uma fraude, teria que esses 4 órgãos convergir para a fraude. Então, o senhor imagina nas eleições presidenciais, a presidenta Dilma e o senador Aécio, com interesses totalmente opostos, num conluio para fraudar uma urna eletrônica. É algo inimensurável. Eu não consigo ver essa hipótese. Com relação ao projeto do deputado Bolsonaro, é uma situação bem complicada porque, assim, pelo que eu li do projeto, vai ter a urna, você vai votar, correto? Vai ser imprimido um comprovante e esse comprovante o eleitor não vai pegar, ele não vai ter acesso, ele já vai cair diretamente num saco lacrado. Então, assim, se o eleitor não tem acesso ao voto impresso, como é que ele vai saber se realmente o que ele votou saiu ali? Continua a mesma situação se houver fraude ou se não houver fraude. Então, se é para fazer em papel, vamos voltar para a época do papel, vamos acabar com a urna eletrônica. Agora, a urna eletrônica é algo reconhecido internacionalmente como um avanço da justiça eleitoral brasileira. A justiça eleitoral brasileira ela é reconhecida internacionalmente pela urna eletrônica e pela facilidade de se proclamar o resultado da eleição com isso. Mas alguns países de grande potência não aderem à urna eletrônica. Por que não aderem, se ela é tão confiável? Doutor Aparício, aí a gente vai de vários questionamentos. Por exemplo, existem países com... até a gente costuma falar muito isso, quando a pessoa fala bem assim, mas na Inglaterra é feito assim, nos Estados Unidos é feito assim. Realmente, eles nunca passaram por um momento de ditadura como nós, né? A democracia deles geralmente foi estável, a nossa não é. Se nós analisarmos a história brasileira, o período de democracia é quase exceção.
O maior período da história brasileira geralmente foram de regimes totalitários, seja a monarquia, seja Getúlio Vargas, seja a ditadura militar. Então, a nossa democracia é recente. Justamente por ela ser recente, ela traz inovações. Os Estados Unidos, né, inclusive o pessoal fala muito de fraude, ocorrem fraudes nos Estados Unidos, no sistema eleitoral, na questão da cédula de papel. Isso é notório. Inclusive, existe um livro, agora eu não me recordo se é do Chile ou do México, é uma literatura, que as formas de se fraudar uma eleição de lona, que é a de cédula, né? E já da urna eletrônica não há essa possibilidade. Até mesmo porque foi flanqueado os dados para auditoria externa. Foi permitido. E até hoje não houve nenhuma notícia de que houve fraude. Alguns países já tinham adotado urna eletrônica e depois não adotaram mais. Qual o motivo disso? Doutora Aparícia, a questão é muito a cultural. Questão cultural, por exemplo, países mais tradicionais, são os países escandinavos, os países da Suíça, os países da Inglaterra, a população é menor. O Brasil tem dimensões continentais. A estrutura para se fazer uma eleição de lona é mais complicado. E, volto a dizer, eles têm as tradições. É tanto que o sistema nosso é um sistema positivo. Nosso sistema, nosso ordenamento jurídico é um sistema positivado com leis escritas, aprovadas. O sistema, por exemplo, da Inglaterra é o common law. São os costumes que são repetidos a geração e a geração que fazem a legislação. São pouquíssimas as leis escritas no sistema inglês, né? Então a gente parte de um pressuposto que algo para uma sociedade com determinado costume se aplica, que não se aplica para nós, né? Mas a urna eletrônica, para que haja uma fraude da urna eletrônica, a teoria da conspiração, como toda época da eleição tem, é necessário vários atores políticos convijam para aquilo numa situação que é quase impossível. Você pegar um partido de extrema esquerda e outro de extrema direita para fraudar a eleição. Imagina o pessoal que até poucos tempos atrás nem coligação fazia nesse sentido. Verdade. Uma das discussões bastante quentes nesse processo agora de reforma é com relação ao financiamento de campanha. Qual a sua opinião com relação a esses financiamentos? Olha, a opinião de cara é que realmente algo precisa mudar. Algo precisa mudar, mas você simplesmente jogar isso como alguns quiseram e falar bem assim, não, o financiamento tem que ser exclusivamente público. É algo que eu sou extremamente contra. Primeiro, nós já temos uma oneração tributária muito grande. A gente sustenta o servidor público, a gente sustenta N coisas e ter que custear uma eleição é muito caro. Então, haveria, numa outra ponta, aqueles que defendem isso não pararam para pensar que haveria uma oneração tributária. Porque de algum lugar teria que sair esse dinheiro. A eleição custa caro, né? De outro ponto, também não dá para ficar ao bel alvitre das empresas, como nós vimos nas últimas eleições, que os partidos que mais receberam doação foram os partidos que fizeram a presidente da República, né? A proposta do IDERO, do Instituto de Direito Eleitoral e da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral, é que seja limitado nominalmente, não por porcentagem de faturamento bruto. Que vamos lá, hipoteticamente, o caso da JBS. Faturamento bruto da SBS numa porcentagem é um valor astronômico. Da padariazinha ali da esquina é um valor extremamente baixo. Então, o que nós propomos é que seja feito um estudo dos custos efetivos da eleição e que seja nominado um valor. Falou, olha, a doação máxima é X. E você não pode doar mais que isso, sob pena de desequilibrar o pleito, né? Outro ponto que muito se questiona, a empresa não pode doar. Existem teorias que falam que a empresa não pode doar porque é uma ficção jurídica, que ela não existe. Só que também essas pessoas se esquecem que a principal pessoa, o principal setor que sofre com a política pública é a empresa. Então ela tem interesse sim no pleito eleitoral.
mas desde que isso seja feito de forma transparente. Entanto que no bojo da nossa proposta está a quebra do sigilo bancário do CNPJ das eleições, onde o cidadão poderia, no site do TSE, acessar o CNPJ da eleição para prefeito. Vamos lá, prefeito de Porto Velho, eleição. E ver todos os gastos em tempo real, ver da onde que está entrando o dinheiro, ver para onde que está saindo. O maior problema hoje do financiamento das eleições é justamente a transparência. A partir do momento que se tiver maior transparência, o próprio eleitor pode fazer o juízo de valoração e falar, eu vou votar naquele candidato que está sendo apoiado por a indústria tal e a indústria tal. Se eu, por exemplo, sou daquela famosa ideologia, a ideologia da bala, que alguns chamam, eu sou favorável à revogação do Estatuto do Desarmamento. Eu vou votar, logicamente, naqueles candidatos que recebem apoio das indústrias armamentistas. De outra forma, eu não vou votar naquele candidato que recebe subsídio daquelas empresas que não apoiam. É uma forma de, inclusive, mostrar para o eleitor quem está por trás do candidato. Quem está por trás do candidato é aquele que está dando dinheiro. Eu falo, olha, eu não sou favorável da empresa, a empresa está doando para o candidato, eu não voto nele. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas não esquecendo de comunicar a todos que as inscrições para o vestibular da FINCA, vestibular agendado da FINCA e da Faculdade Metropolitana estão abertas. Um curso novo de radiologia, artes visuais, fonoaudiologia, terapia ocupacional, são cursos importantes e que o vestibular está aberto para as inscrições. Faça a sua inscrição. Ok. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Faça o vestibular agendado Finca e Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de humanas e exatas. Ou se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Voltamos com Sala de Opinião, aqui na TV Finca, canal Finca, TV universitária, para todo o estado de Rondônia e para 193 universidades no Brasil. Doutor Luiz Felipe, uma das coisas bastante interessantes que nesse debate de reforma política foi o questionamento com relação, sim ou não, ao voto obrigatório. Qual a sua opinião com relação a esse fator? Doutor Aparício, como a gente já estava comentando no bloco anterior, é uma questão de costume, é uma questão de ideologia. Hoje, a sociedade brasileira ela não está preparada para um voto facultativo. Haveria caso implementado o voto facultativo, de certo, haveria uma certa crise de legitimidade, porque acredito que pouca parcela do eleitorado iria comparecer. Inclusive, ano passado, em alguns jornais, foi verificada a ausência do eleitor facultativo, dos jovens, principalmente aqueles de 16 a 18 anos, que votam de forma facultativa. Foi verificado a grande ausência dessa população nos pleitos. Justamente por isso que nós começamos no primeiro bloco a debater, que é a crise de representatividade. A população hoje quer se afastar da política, justamente no momento que é mais necessário que ela se aproxime. Então, inclusive, Seria um perigo para a democracia que ele fosse não obrigatório? Seria porque
a nossa sociedade hoje ela não está ainda preparada a nível ideológico, a nível de consciência política para isso. O senhor acredita que seria um fracasso se as próximas eleições fossem facultativo, o voto? Eu não diria um fracasso, porque o objetivo da eleição iria ser cumprido, mas haveria sérios questionamentos quanto à legitimidade daqueles representantes, porque a parcela da população certamente seria bem inferior à parcela nos casos do voto obrigatório. Porque a maioria da população opta pelo voto não obrigatório. Não, o que ocorre? A maioria da população só vai no dia de eleição porque é obrigatório. Porque se não fosse, não iria. Justamente por essa crise de representatividade que nós vivemos. Hoje em dia a população quer se afastar da política. No momento que mais deveria se aproximar. O que o senhor acha? Que crise é essa? O que acontece no Brasil com relação a isso? Doutor Aparício, de certo e em primeiro ponto não pode se olvidar que é a questão da corrupção. Né? A corrupção é um mal que assola a nossa sociedade e que envergonha. Então acaba sendo constrangedor você saber que você colocou um candidato ali, que ele roubou milhões e milhões e milhões. Né? É constrangedor para o eleitor saber disso. E falar, poxa, eu votei naquele cara. É constrangedor. Mas justamente nesse momento que o eleitor precisa se aproximar mais, aprimorar o senso crítico, e nas próximas eleições não existe controle de eleição melhor, friso, não existe controle de eleição melhor do que o do eleitor. Porque alguém só é eleito com o voto. Se ele não tiver voto, consequentemente ele não se elege. Então o eleitor tem que fazer esse controle social. Uma das coisas que eu acho bastante triste é a gente ouvir constantemente é que todo político é corrupto. E isso eu acho que dificulta muito esse processo. E não é assim, né? Lógico que tem pessoas boas, tem muitos corruptos no meio, como em qualquer outra área, né? Então eu acho que isso nós precisamos acabar com esse tipo de coisa, né, doutor? A generalização, ela de certa forma ela é complicada. Porque nós temos políticos que, ao caso, eu peço licença para citar, o atual governador do estado do Mato Grosso, Dr. Pedro Táxi. Ele era procurador da República. Ele saiu da procuradoria, ele pediu exoneração do cargo para concorrer ao cargo de senador. A vida pública em si, ela deveria ser tratada como um sacro ofício. Ela é uma atividade extremamente bonita. Você está ali representando a sociedade, você está ali representando a população. Você fala, mas não é você, são aqueles milhões de votos que tem por trás. Você se torna um porta-voz da sociedade. Então, teoricamente, né, essa crise de valores que nós vivemos hoje, ela assola primeiramente o próprio seio da sociedade. É muito fácil a sociedade virar e falar, só tem político corrupto. Mas aquelas questões que a gente fala e o pessoal fala, é só demagogia. Não, não é demagogia. A furada de fila, né? O troco errado, são coisas pequenas. Pequenas vantagens, que acham que é vantagem e que não é. Que nada mais são do que corrupção. Então, a partir do momento que no seio da sociedade essas pequenas vantagens se tornam normal, por que lá no Congresso Nacional essas vantagens seriam anormais? A sociedade, ela tem os representantes que ela merece, que geralmente são o espelho seu. Então, a partir do momento que a sociedade vai esbravejar, eu quero reforma política, eu quero mudança. A primeira reforma que nós temos que ter é uma reforma de moral e ética. É mudar a consciência da população. E é lógico, passa por um processo que não é um processo da noite para o dia, é um processo demorado, que está atrelado diretamente à educação. Doutor, nós estamos com um processo, hoje a mídia, né, as comunicações, ela avançou muito. Então as redes sociais estão aí. E uma coisa que preocupa, acho que todos os partidos, preocupa todo mundo, a própria justiça eleitoral, é a campanha eleitoral antecipada. Como é que o senhor vê esse processo da mídia, dos possíveis candidatos, dessa campanha que começa tão antecipada nas redes sociais? Doutor Aparício, a campanha em si, alguns até dizem que isso é mal de advogado eleitoralista.
mas eu sempre gostei, eu sempre achei muito bonito. Porque, para mim, é a personificação da democracia, o período eleitoral, né? E com os avanços da tecnologia, logicamente que essa campanha tem que seguir os avanços. No entanto, né, muitas das vezes, a pessoa, na melhor das intenções, acaba cometendo alguns excessos, que são excessos que em muito vêm prejudicar uma candidatura futura. De antemão, o que é sempre recomendado, né, que todos os pré-candidatos tenham uma assessoria jurídica e uma assessoria de marketing. Porque esses dois órgãos, o jurídico e o marketing, vão se comunicar no sentido de que realmente dá uma visibilidade para o candidato que é necessária, sem cometer nenhum excesso. E a justiça eleitoral, com relação aos excessos, ela é muito firme. Inclusive, é caso notório, né, eu não vou entrar no mérito e gostaria que o senhor me entendesse, não vou entrar no mérito se decisão certa ou se errada, né, mas o nosso atual governador, ele foi cassado justamente por algo que foi realizado antes da campanha propriamente dita. Está pendente recurso e tudo, volto a dizer, não vou entrar no mérito se certo ou errado. O que de certo, existe uma decisão que cassou nosso atual governador por atos praticados anteriormente à campanha. Então, o período pré-campanha, né, nós, como atuantes do direito eleitoral, percebemos que o candidato ele não tem muita preocupação com esse período de pré-campanha. Ele não vai atrás do jurídico, ele não vai atrás do marketing, então ele acaba cometendo algumas irregularidades que podem custar muito caro lá na frente. Um exemplo simplório, Facebook. O Facebook é uma ferramenta que de alguns anos para cá tomou uma dimensão inimaginável. Então, acontece muito da pessoa estar lá e fala, poxa, eu vou me candidatar. E começa a soltar no Facebook, hoje eu estive no bairro tal, hoje eu estive não sei onde. Até aí não há irregularidade nenhuma. Com a mini reforma eleitoral que foi aprovada anos atrás, se incluiu um inciso na lei das eleições que o simples fato do candidato se promover nas redes sociais não caracteriza propaganda eleitoral. Só que aí o excesso começa quando esse candidato, ao fazer isso, fala bem assim, olha, ano que vem eu vou disputar a prefeitura. Ou então ano que vem eu vou ser vereador, vou disputar a Câmara de Vereadores. Já começa a caracterizar. E aí as pessoas que são mais simpatizantes fazem o quê? Vão lá, curtem, compartilham, comentam e falam, meu voto já é seu. E aí já se caracteriza, é o perigo, já se caracteriza uma propaganda antecipada. Porque como a gente estava falando, o direito eleitoral ele visa tutelar todo o processo eleitoral. E um princípio básico do processo eleitoral é o quê? Que todos os candidatos têm que ter igualdade na disputa. O pleito tem que ter isonomia, tem que ser isonômico. Todos têm que partir, eu gosto de usar esse exemplo, como aquela corrida de cavalo. Todos partem ali da cocheira, todos iguais. E aí no decorrer do caminho, uns vão se sobressaindo, né? Mas anterior a isso, não pode já ter um lá na frente e outro aqui atrás, né? Tem que haver uma isonomia. Doutor, nós estamos chegando ao fim do programa Sala de Opinião, mas antes de terminar, eu gostaria que o senhor me respondesse algo. Com relação à falta ética e moral na política? Infelizmente falta. Tanto falta ética e moral na política, quanto falta ética e moral no próprio eleitorado. A gente costuma falar que só existe um corrupto porque há um corruptor. Então, às vezes é necessário que até a justiça eleitoral tenha uma postura mais enérgica com a questão da compra de votos, não só com aquele que está comprando, mas também com aquele que está vendendo. É tão nocivo para a sociedade ter um político corrupto quanto ter um eleitor que se vende. Doutor, quero aqui agradecer imensamente a sua participação em Sala de Opinião. Gostaria que o senhor voltasse, porque nós temos aqui vários questionamentos para ser feitos. Acho interessantíssimo, muito importante para toda a população esse debate, esses esclarecimentos, a opinião do senhor. Gostaria de convidar para alguns outros programas que desse continuidade e dizer que foi uma satisfação muito grande de poder contar com a sua presença aqui em Sala de Opinião. Doutor Aparício, a satisfação é toda minha. É um prazer inemensurável falar de direito eleitoral, falar de reforma política e, acima de tudo, falar de cidadania.
Então, só pode ter certeza que sempre que houver um convite, aqui estarei eu. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Obrigado. E estamos chegando ao final dessa sala de opinião, mas temos que lembrar, as inscrições para o vestibular agendado da FINC, Faculdade Metropolitana, se encontram abertas. Um novo curso de radiologia, artes visuais, fonoaudiologia, terapia ocupacional e vários outros cursos estão com inscrições abertas para você concorrer a uma vaga. Se inscreva-se. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.